doutor Luiz Antônio Barbosa, advogado especialista em administração pública. Doutor Luiz Antônio Barbosa, bom dia, satisfação imensa mais uma vez tê-lo conosco aqui na nossa bancada de formadores de opinião independente. Satisfação, doutor Luiz. Bom dia, Oliveira. Bom dia a todos que acompanham o RMS News em mais a segunda-feira. Mais uma segunda-feira. Como foi o final de semana? Foi no monte de colchão? Como que foi, doutor? Nos travesseiros? Foi um final de semana um pouco assim mais nublado, chuvas, mas que bom, né? Tá chovendo, precisamos disso. É verdade, eu até dizia há poucos minutos, espero que essa chuva esteja caindo lá na cabeceira, ou seja, da represa, né, doutor? Porque vai ajudar bastante. Nas nascentes aí, para aumentar essa vazão de água aí e encher os reservatórios. Ah, não tem nem dúvida, essa é a nossa expectativa. Doutor Luiz Antônio Barbosa, o Comitê de Desenvolvimento Econômico foi apresentado oficialmente na sexta-feira no Parque Tecnológico Sorocaba, eu estive lá, composto aí por 27 municípios. O grupo tomará decisões conjuntas em prol da região metropolitana de Sorocaba. O evento contou com a presença dos prefeitos Péricles Gonçalves, o Quequé de Capela do Alto, Matheus Marum de Salto de Pirapora, Geraldo Pinto de Camargo de Piedade e José Carlos Quevedo de Araçoiaba da Serra, além do diretor da Agência Metropolitana, Márcio Tomazella, e de representantes de todas as cidades que compõem o Comitê da Região Metropolitana de Sorocaba. É importante lembrar que a partir de janeiro o prefeito o prefeito Rodrigo Manga, ele assume comando da região metropolitana de Sorocaba. O prefeito Rodrigo Manga, ele falou sobre a importância da união entre os representantes de cada cidade para angariar benefícios à região. E ele disse que não há dúvidas de que foi trabalhado de forma conjunta a de conseguir melhorias grandiosas para as nossas cidades. Como você vê essa iniciativa? Eu ouvi logo na sequência, muito rapidamente, tive que sair posterior, uma palestra do professor Marins para os prefeitos, e ele dizia de um diferencial em relação à região de Campinas, que Campinas é uma região forte porque tem cidades fortes no seu entorno. Qual a sua opinião? Oliveira, eu vou falar uma coisa para você. Imagine o seguinte, nós vamos montar aqui agora uma associação de defesa dos animais silvestres. Aí você vai falar, o que ele está falando? Onde ele vai... Montamos a Associação de Defesa dos Animais Silvestres. 5, 10 anos depois, criamos um grupo de defesa dos animais silvestres dentro da associação. O que essa associação fez até agora? O objetivo da região metropolitana sempre não foi esse? Fazer o desenvolvimento econômico, fazer a junção... E agora que vai criar um comitê? O que fez até agora? Me desculpe, mas não estou entendendo. Ah, não, que bom, criamos um comitê. Essa região metropolitana foi criada para isso. Esse grupo foi criado para isso. Já era para ter sido feito. O problema é aquilo que a gente sempre fala em questões de administração pública. Muito se fala, pouco se faz. E aí passa um tempo, aí vamos criar uma coisa de novo para voltar à mídia, para a gente fazer mais reuniões. Oliveira, de reuniões já estamos cheios. Nós precisamos, parar de projeto e começar a colocar pedra fundamental. Papel, balela, conversa, objetivos, temos um monte. Quando eu vi isso aí, de criar um comitê, me desculpe, mas a região metropolitana nasceu para isso. Isso aí é partido feito desde o começo. Não tem um projeto, me diga você que é uma pessoa de mídia, falando sobre desenvolvimento e projeção dessa região metropolitana para os próximos 20, 30 anos. Você conhece algum? Não, desconheço. Ponto final. Se existe, então, está na gaveta. Exatamente. Então é mais uma reunião, mais umas fotos que foram tiradas. Amanhã está todo mundo tomando uma cerveja e ponto final. Brasil, isso não é problema só de Sorocaba, tá? Vamos colocar o seguinte, ou da região de Sorocaba. Isso é um problema de política brasileira. Muito se fala, muito se discute, pouco se faz. Resultado está aí. Brasil cada dia mais complicado no mercado, no cenário internacional. Ô Luiz Antônio Barbosa, então onde foi que nós erramos nesse período? E eu também vou para essa sua linha de entendimento. A região metropolitana foi criada com esse objetivo.
Então, onde foi que se errou nesse processo? E onde pode estar se errando na atualidade, visto que o próprio prefeito será o comandante da região metropolitana a partir de janeiro de 2022? Falta, Oliveira, o problema é político, tá? Políticos de visão curta. Não adianta o prefeito, não adianta outro. Veja só o seguinte, vamos colocar a realidade das coisas. Vamos colocar a realidade. Quem estava comandando até agora era a prefeita de Itapetininga, certo? Exato. O prefeito de Sorocaba boicotava, vamos dizer assim, as questões relativas a algumas coisas da região metropolitana. Fazia algumas coisas paralelas, todo mundo sabe disso no meio da política. Ele tem os motivos, não estou fazendo uma crítica a este ou aquele prefeito, isso é uma coisa sistêmica. O prefeito de Sorocaba vai abrir agora, vai começar agora. Sorocaba vai estar no comando. Cidades da região, vamos colocar assim, tem um certo problema com Sorocaba. Por quê? Não, porque é Sorocaba que traz as empresas, Sorocaba que busca, que traz, que se desenvolve, as cidades ficam para trás. Isso existe. Você colocou uma coisa agora que foi falada pelo prefeito, pelo Marins, né? Sobre Campinas. Você tem Jundiaí, você tem Indaiatuba, você tem cidades realmente industrializadas. Limeira Americana, você tem cidade, a Sorocaba não. Então o que acontece? Ao invés de se procurar o desenvolvimento de forma conjunta, cada um vê o seu umbigo. Esse é um problema maior da nossa região, tá? Agora não estou falando mais de forma macro em relação ao Brasil, esse é um problema aqui. O prefeito pode até tentar alguma coisa, mas vai ser boicotado por outros prefeitos. Infelizmente é isso. Posso colocar para você aí, daquilo que eu ouvi? Parece o foco que eu ouvi, o Manga foi muito claro nisso daí, é justamente dentro desse contexto. Ele disse, olha, muitas vezes nós recebemos empresas que querem se instalar em Sorocaba, só que Sorocaba não atende às necessidades daquela empresa e nós podemos deixar ela dentro do contexto de região metropolitana. Então, esse comitê é quase que um comitê temático com esse objetivo, de tentar salvar, ou seja, esses projetos para a nossa região. Não quer dizer que, de repente, nós podemos ter aí que a região metropolitana como um todo, o comando dela não contemple e ele agora quer estar dividindo dentro de contextos temáticos? Veja, Oliveira, ele foi muito claro nisso. Coloco novamente, o prefeito ele pode ter aí, eu entendo a colocação do prefeito, muito boa, com certeza tem aí os seus méritos, a ideia do prefeito. O problema é o seguinte, não nesse caso não vai ser a falta de projeto. Enquanto nós não mudarmos a cabeça dos prefeitos, dos políticos e trabalhar de forma conjunta, nós não chegaremos em lugar nenhum. Porque o prefeito ele pode ter o melhor interesse do mundo, mas se de repente, estou supondo, tá? Estou colocando assim de forma, nem estou falando que vai acontecer isso, mas de repente é prefeito de Itapetininga, mas a gente sempre foi boicotado, então eu vou boicotar também. Acontece isso no Brasil? Acontece. Tá? Então o problema é esse, o problema pode cabeça. O problema é visão dos gestores públicos, parar de ser imediatista e começar a fazer alguma coisa de longo prazo e começar realmente a fazer, não ficar só na conversa. Sabe, eu vou dar um exemplo, é aquele projeto de casa lindo e maravilhoso que todo dia recebe uma mudança, todo dia os donos fazem uma mudança no projeto, mas nunca se lança a pedra fundamental. É esse o problema do Brasil. Então vamos buscar por um outro ponto de análise. Vamos querer acreditar que essa pedra fundamental foi lançada na sexta-feira, através dessa iniciativa do prefeito. Como trabalhar isso a partir de agora? Desenvolvimento econômico, Oliveira, não se faz com palavras. Se faz com ações, se faz com empresas, se faz com produção. Tá? Desenvolvimento econômico é dinheiro, é geração de empregos, é produção. Temos que criar, primeiro, antes de se falar em desenvolvimento econômico, se falar, olha, uma empresa, Oliveira, quando vem para Sorocaba, não é porque o prefeito tem olho azul, é bonito, é feio, não.
ele analisa o contexto logístico para fazer essa instalação. Sorocaba tem ao lado uma grande rodovia, que é Castelo Branco, tem também hoje Raposo Tavares, ele tem uma distância bem mais próxima de aeroportos e portos. Tá? Ele tem uma situação logística de escoamento de produtos. Tá? O que acontece? Não adianta a gente pensar, eu já escutei muito, já conversei muito com o prefeito sobre isso. A gente vê, por exemplo, o pessoal lá mais do sul, da região de Itapeva, nós precisamos colocar empresas aqui. Nenhuma empresa vai vir lá se você não tiver um sistema de logístico lá mais longe. O custo de produção é muito alto. A quantidade, inclusive, de mão de obra especializada é mais escassa. Enquanto você não resolver problemas de infraestrutura, der condições para que essas empresas se instalem lá de forma economicamente viável, ninguém vai se instalar. Aí vai a questão temática. Então, nós vamos tentar o quê? Uma indústria de transformação. Nós vamos tentar criar uma indústria aí voltada, talvez, à área agropecuária, transformação, em que não se necessite tanto dessa infraestrutura. Não que não necessita de infraestrutura, que a infraestrutura lá deu uma melhorada, tá? Deu uma melhorada, mas precisa melhorar mais para você trazer empresas. Então, vamos trazer isso para lá, vamos trazer criar esse desenvolvimento para lá. Quando nós falamos em planejamento econômico, você tem que ver logística, você tem que ver a viabilidade econômica do projeto, você tem que ver qual é a tendência natural daquela região, várias coisas, mas parece que o pessoal não vê isso. E isso aí, você tem que ter pessoas especializadas, inclusive, também fazendo, tá? Não adianta pegar, me desculpe, mas não adianta pegar que nesses municípios fazem, isso aí é só você fazer uma visita e ver. O pessoal ganha a eleição, pega o Zé da esquina, coloca lá de secretário disso, secretário daquilo, o cara às vezes nem nível superior tem, e pensa que vai desenvolver a região. Tem que ser feito de forma séria. E se não for feito de forma séria, vão continuar sendo pobres. Em 30 segundos, defina o que você pensa desse comitê criado na última sexta-feira. Por enquanto, mais um comitê. Enquanto não fizer alguma coisa de útil, não vai fazer nada diferente do que já deveria ter feito. Para mim, até um ponto negativo. Estão criando uma coisa agora que é o objetivo da região metropolitana desde o início. Desde o início foi esse o discurso que foi colocado. Nós vamos fazer o desenvolvimento econômico da região. Luiz Antônio Barbosa, advogado especialista em administração pública. O Poder Executivo deverá divulgar de forma ampla e pormenorizada a relação das execuções contratuais vigentes, sendo que a referida divulgação deverá ser feita no Diário Oficial do Município até o dia 15 de cada mês, como Rede Mundial de Computadores ou demais meios eletrônicos. É o que estabelece Lei 12.382, de 30 de setembro de 2021, de autoria do vereador Ítalo Moreira, do PSC, publicada no Jornal do Município. Os dados devem apresentar a relação dos contratos administrativos vigentes com data de vencimento, saldo contratual, valor executado e relatório de medição. Na justificativa da lei, Ítalo Moreira salienta que a nova norma faculta à população o efetivo acompanhamento do serviço público prestado e contribui para o combate à corrupção. A norma entrará em vigor em 120 dias após a sua publicação. Explique pra gente o que acontece com essa lei e a sua efetividade. Essa lei foi criada, o que eu estou entendendo aí, o objetivo aí do vereador foi de dar visão ao acompanhamento contratual, à execução contratual, que eu acho que talvez seja uma coisa muito importante. O que acontece muito? Você tem lá uma construção, você tem lá a reforma de uma escola, tá? A reforma dessa escola tem um contrato. Então, né, vai aparecer, olha, foi liberado 5 mil, foi liberado 50 mil, foi liberado 100 mil, a obra tem que estar nesse grau de término, de execução. Tipo, tem que estar, liberou 50 mil, tem que estar 50% feita. É mais ou menos isso. É como se fosse, Oliveira, um financiamento, o pessoal sabe muito bem disso, quem financia. Financia residência pelo seu financeiro de habitação. O engenheiro vai e analisa o que foi feito com o dinheiro liberado para ver se vai liberar de novo. Eu acho muito importante, tá? É muito bom, porque a gente vê muito, né, obras que começam, principalmente de reformas, não terminam, a hora que vai ver, não, o dinheiro foi todo e o negócio não aconteceu de forma nenhuma. Acontece isso muito? Acontece. Então é uma boa ferramenta.
Ah, você está de acordo com o Ítalo, então Sim, sim, sim. é um projeto que a Câmara vota que tem uma efetividade. Ele difere da lei de transparência, que a lei de transparência, ela já é a obra no seu todo, praticamente... Exatamente, é o que está se gastando. Essa aí, ela é mais pontual. Ela fala assim, como está feito o andamento disso? E isso é muito importante. Qualquer obra que você vai contratar, financiamento, existe fiscalização para isso. E essas obras têm que ser fiscalizadas. Então, nada mais é do que mostrar, hoje pagou-se 50, mas tem 50? Ou tem só 20? Por quê? Isso acontece? Acontece. Luiz Antônio Barbosa, advogado especialista em administração pública. Esse comentário do Luiz Antônio Barbosa você poderá ver e rever no nosso portal rmsnews.com.br, jornalismo para você conectado na internet. Um abraço para você, doutor Luiz Antônio Barbosa. Até a próxima, não segunda-feira. A próxima segunda-feira nós estaremos aí online apenas, né, doutor? Não ao vivo. Oliveira, vou tomar mais 2 minutos, fazer um comentário rápido sobre a lei de improbidade administrativa. Está sendo bastante comentada, estão me perguntando bastante sobre isso aí. É vapt-vupt. Até houve no jornal ontem falando dos deputados, que um deputado da região votou contra a mudança e os outros deputados votaram a favor da mudança. Eu vou colocar só rapidamente o seguinte, não houve nenhum problema, não há nenhum problema em relação a quem deixar de condenação, não é nada disso. Tá? O que está se colocando com essa reforma da lei é justamente alterar pontos e corrigir pontos em que você dava uma margem muito grande de interpretação subjetiva, coisas do tipo, isso aqui ofende a moralidade, isso aqui ofende... Mas era na visão da pessoa e tecnicamente não estava erro. Por quê? Porque a gente sabe que mesmo dentro do Judiciário e Ministério Público tem decisões políticas. Todo mundo sabe disso. Só que, inclusive, Oliveira conhece muito bem como prefeitos às vezes são coagidos até, olha, ou você faz dessa forma ou põe uma ação de improbidade para você. A gente sabe que tem promotores que gostam de comandar a cidade sem ser prefeito. Isso existe em todo o Brasil. Então, o que foi colocado foi justamente isso, sabe? Corrigir esses pontos para que realmente corruptos sejam julgados, sejam acionados, julgados, condenados, sem problema nenhum, como tem que ser. Mas que se preserve aquelas pessoas que agiram de boa fé, estão dentro aí dos limites da sua atuação contra ações políticas. Só isso. Correto, eu também tive esse entendimento, porque tem muitos gestores públicos que, inclusive, estavam desistindo de querer assumir cargos executivos justamente em função disso. Eles viam uma linha muito apertada ali para a administração pública. Muitas vezes não havia intenção do ilícito e eles acabavam saindo da administração cheio de processos ali, tendo que... De processos milionários.